Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos que estão em casa ou no trabalho, mais uma semaninha voando, hein? Hoje já é quarta-feira, meu povo, dia 20 de junho. Seja bem-vindo aqui ao SBT Notícias e fique muito bem informado. Eu sou o Cássio Zeman e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu começo falando de uma confusão que aconteceu em um bar da Zona Leste de São Paulo. Testemunhas disseram que um homem invadiu o local e simplesmente começou a atirar. O dono do bar morreu baleado. O repórter Marcelo Bittencourt tem os detalhes. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E olha, gente, a polícia investiga se um corpo encontrado horas depois do ataque que deixou 7 mortos em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, tem relação com o crime. Essa é a maior chacina registrada no Rio Grande do Sul nos últimos 18 anos. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que os investigadores já sabem quem são os responsáveis pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Mas eles ainda trabalham no levantamento de provas antes de apresentar as denúncias. Uma guerra entre facções rivais tem aterrorizado os moradores do Morro da Coroa, região central do Rio de Janeiro. Somente no mês de junho, 2 pessoas morreram vítimas de bala perdida. Foram mais de 30 tiroteios, o último nesta terça-feira. Que situação lá no Rio, né, gente? Bom, aqui em São Paulo, um criminoso foi morto a tiros durante uma perseguição policial. Ele fazia parte de uma quadrilha especializada em assaltar casas na zona sul da cidade. Um segundo suspeito foi preso. Encontrados. Agora, olha só essa história. Uma jovem foi morta a tiros na frente do filho de apenas 4 anos e de outras 3 crianças em Magé, na Baixada Fluminense. O ex-namorado, inconformado com o fim do relacionamento, fugiu após cometer o crime. E a seleção brasileira segue a preparação para o jogo decisivo contra a Costa Rica na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Direto da Rússia, eu chamo Bruno Vicari. E aí, Bruno, tá todo mundo na expectativa quanto à presença de Neymar em campo, já que o nosso craque deixou o último treino sentindo dores? Bom dia para você. Olá, Harachô. Harachou para você também, Bruno. Valeu, beleza? Bom, gente, além de Uruguai e Arábia Saudita, outros 2 jogos completam a rodada desta terça-feira. Portugal, Marrocos, Irã e Espanha. Quem também está na Rússia e traz todas as novidades quentinhas do Mundial aqui pra gente é a repórter Patrícia Vasconcelos. Notícias. Valeu, Patrícia. Daqui a pouco, gente, você confere os gols desta terça-feira e as últimas informações da Copa do Mundo lá na Rússia. E foi identificado o 3º integrante do grupo de homens brasileiros que ofenderam uma mulher russa durante a Copa. O engenheiro Luciano Gil Mendes de Coelho já foi secretário de Saúde e Educação do Piauí. No vídeo, todas as mulheres. E nenhum dos 3 homens foi localizado pela produção aqui do SBT para comentar o caso. E uma operação internacional desarticulou uma rede de pornografia infantil que atuava na Argentina. A Igreja Católica divulgou os temas da Assembleia dos Bispos que vai acontecer em outubro no Vaticano. A homossexualidade e as questões de gênero estão entre os assuntos que serão discutidos. E a Organização Mundial de Saúde retirou a transexualidade da lista de doenças mentais. Isso derruba justificativas de quem se propunha a curá-la ou tratá-la. Na divulgação da 11ª Classificação Internacional de Doenças, a OMS passou a transexualidade para uma nova categoria, agora denominada saúde sexual. E 5 pessoas ficaram feridas por uma explosão numa estação de metrô de Londres no final da tarde desta terça-feira. 3 pessoas tiveram ferimentos leves e outras 2 foram hospitalizadas, mas não correm risco de morte. A polícia local britânica classificou a explosão como pequena e não trabalha com a hipótese de terrorismo. A principal suspeita é de que um curto-circuito tenha causado o acidente na estação de metrô de Southgate. Os Estados Unidos anunciaram que vão deixar o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Nossa correspondente Ula Rocha traz mais informações. A saída... A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu na noite desta terça-feira a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, das denúncias de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A
A senadora do Paraná também foi absolvida da acusação de receber caixa 2 da Petrobras na campanha de 2010. Foram 8 horas e meia de julgamento da senadora e do partido. O STF confirmou para a próxima terça-feira o julgamento de mais um pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. A data foi fixada. Dados da Justiça do Rio de Janeiro mostram que mais de 80% dos jovens que cometeram algum tipo de infração haviam abandonado os estudos na época do crime. 5 horas e 31 minutos, nós voltamos a falar de futebol. Mesmo durante a Copa do Mundo, a bola não para na Copa do Nordeste. E na abertura das semifinais, o Sampaio Corrêa venceu o ABC de Natal. E um levantamento feito pelo Departamento Nacional de Trânsito mostrou que o número de emissões da Carteira Nacional de Habilitação caiu em média 30% nos últimos anos. Consciência ambiental e crise econômica são apontados como os fatores que mais contribuíram com a queda. A Costa Rica está concentrada em São Petersburgo, onde enfrentará o Brasil na sexta-feira. O time caribenho acredita que o empate da nossa seleção contra a Suíça mostrou que vencer o Brasil não é impossível. A situação de Neymar, que deixou o treino de ontem mancando, gera uma expectativa muito grande não só na equipe, mas também em todos os brasileiros. O Bruno Vicari acompanha de pertinho o ambiente da seleção e tem mais detalhes pra gente. Mais uma vez, bom dia, Bruno. Caso o Neymar não possa jogar contra a Costa Rica, quais são as opções do técnico Tite? Que bonitinho, né? E que baita incentivo para o nosso Neymar. Bom, gente, nesta terça-feira teve festa em dobro para a colônia japonesa aqui no país. Na semana em que é comemorado o aniversário de 110 anos da chegada dos japoneses ao Brasil, o time oriental venceu a Colômbia e fez história. Foi a primeira vez que uma seleção asiática derrotou uma sul-americana em um mundial. O Japão sempre foi um time de guerreiros, só que não no futebol. Talvez seja por isso. E mistério em Santa Maria, no interior gaúcho. Um menino de apenas 8 anos foi encontrado morto com um tiro no rosto em frente à casa de um colega de escola. Lázaro Pérez teria saído do colégio e seguido até a casa do amiguinho. No Rio de Janeiro, mais um policial militar foi assassinado. Já são quase 60 casos registrados no estado somente este ano. O empresário suspeito de ser o mandante do assassinato de um advogado no ABC Paulista prestou depoimento nesta terça-feira em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Ele disse que não tinha a intenção de matar a vítima. Em Vitória, no Espírito Santo, um traficante que também é acusado de homicídio foi preso pela polícia. Jonathan dos Santos Alcântara. Pelo menos 25 assaltantes fizeram um arrastão dentro de um supermercado na zona oeste de São Paulo. Os criminosos aterrorizaram clientes e funcionários. O relógio... A Justiça prorrogou por mais 30 dias a prisão temporária do principal suspeito de participar da morte da menina Vitória Gabriele, de 12 anos. Peritos tentam descobrir vestígios no corpo e nas roupas do adolescente que possam ajudar a esclarecer o crime. SBT Notícias. Valeu, Marcelo, por essas informações da madrugada. Bom, gente, nós ficamos por aqui. O SBT Notícias volta amanhã. Muito obrigado pela companhia e também pelo carinho. Você confere a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você. Uma excelente quarta-feira a todos. Tchau.